Olá, meus amigos vigilantes, mais uma vez nós estamos aqui começando a semana e agradecendo a todos vocês que estão participando. Talvez você não vai estar ouvindo no começo da semana, no final da semana, mas o importante é você estar aqui participando. Nossos amigos vigilantes estão participando a todo vapor. Nós precisamos de mais pessoas, né? Falando, quantos vigilantes nós temos no Brasil, né? Vigilantes que foram prejudicados após a reforma da Previdência, porque já havia, né? Eu vou ler aqui daqui a pouco o tema 1031, continuar, né? Lendo o pedacinho que eu deixei do outro vídeo. Eu vou continuar lendo aqui uma parte aqui para vocês, porque é muito importante que você que está guardando os embargos, né? Você que está guardando, você que está recebendo tutela, ou você que já está até aposentado e pediu, né? Entrou lá, né? O teu advogado, né? Ele viu lá que você tinha direito, né? A especial, então ele entrou com um processo, né? E infelizmente, né? Como eu já disse no outro vídeo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros, eles eram para analisar uma coisa e acabou, né, dizendo que o vigilante não tem risco da profissão, que você sabe que o vigilante, né, ele trabalha de frente, né, ele trabalha numa agência bancária, ele trabalha numa fábrica, ele trabalha num condomínio, ele trabalha protegendo patrimônios e outra, ele usa colete à prova de bala, revólver, calibre 38, então uma pistola, uma carabina, né? Então ele usa os equipamentos, né, que ele precisa para se proteger e proteger o patrimônio. Então, quantos vigilantes, né, já sofreram assalto? Eu tenho até aqui, né, eu vou até aqui começar a parabenizar os nossos amigos que têm participado, né? O Luco Lodiano, um abraço para você, meu amigo, um bom dia, né? Você que está chegando sempre aqui, deixando teu comentário, tua situação é vigilante, ele colocou aqui o vigilante, né? Com risco, né? Risco físico e mental, né? Você imagina o vigilante que sofreu um assalto, como é que ele fica na hora do assalto? Porque às vezes ele não consegue fazer nada, né? Não porque ele está despreparado, não. É porque fatores que acontecem que não deu para ele intervir porque tinha mais gente, né? De repente, né, o elemento ele consegue, né, entrar dentro de uma agência bancária, portando a arma, rende um dos vigilantes. Não foi porque o equipamento de segurança falhou, equipamento, ele pode falhar, né? E de repente eles rendem um dos segurança e com isso os outros também são rendidos, né? Então você já viu muitos casos disso acontecendo aí, né? Você já viu aí, a mídia, né, normalmente não mostra muito, mas se você procurar aqui no YouTube, tu vai ver situações que o vigilante, coitado, ele passa um sufoco, então ele não está arriscando a vida dele, não. Não, ele não há risco da profissão. Infelizmente, o tema do 09 por que estão se aguardando os embargos, está todo mundo ansioso, deixando seu comentário. Por quê? Porque entrou em repercussão geral. E muitos, né? Porque eu repito isso aqui, às vezes parece até que eu estou falando a mesma coisa. Não. Porque tem pessoas que chegam no vídeo agora, né? Eles chegaram agora. Eu quero até agradecer a você que chegou agora aqui no vídeo, né? Mas tem os nossos amigos assíduos que estão aqui participando, deixando seu comentário. Sempre vem aqui, deixa o comentário. É muito importante você deixar o seu comentário, né? Por quê? Porque está agregando valores, né, do que você passou, do que viveu, da injustiça que você vê, que você está passando. Nós vamos aqui no canal, nós não vamos só falar disso aqui, mas vamos falar do que tem acontecido com os vigilantes, quando a empresa fecha as portas, né? É muita coisa que acontece que o vigilante
fica ali sofrendo uma situação quando recebe as verbas rescisórias. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre esse assunto mais na frente, né? Então, o vigilante, que era para ser analisado uma coisa, analisaram outra, né? E infelizmente esses vigilantes, né, estão sofrendo, a categoria toda está sofrendo, mas nós precisamos que os vigilantes se movam, né? Se mova com engajamento, falando, deixando seu comentário. Você está indignado com o tema 1209? Você já estava aposentado antes de 2019, você pediu revisão na sua aposentadoria, o INSS negou, aí você procurou um advogado previdenciário, ele entrou com uma ação e está aguardando, está parado há 3 anos, 4 anos. Deixa o seu comentário, é muito importante você participar. Quero mandar um abraço também para o Wellington. O Wellington está agradecendo. Muito obrigado, Wellington, por estar sempre aí participando. Um abraço para você. Rick Miranda, lá de São Paulo, um abraço para você, está sempre participando, muito importante isso aí. Maria do Socorro, ela está indignada, é isso aí, é uma indignação, né, com o que aconteceu, o que eu falo, né, temos que falar, né. Luiz Carlos está agradecendo aqui o canal, porque nós estamos falando de uma coisa na ferida, porque é coisa que o vigilante, né, está vivendo essa situação. André Soares, ele também está indignado com a reforma, né? A reforma de 2019, ele cita aqui que a reforma de 2019 só veio para poder atrapalhar, né? Infelizmente veio só para trazer o quê? Se já tínhamos aqui, ó, eu vou ler um pedacinho aqui, começar aqui, vamos lá. Sobreveio então o julgamento do tema 1031 no STJ, a estabelecer por meio da sistemática dos feitos repetitivos, tese no sentido de que é admissível reconhecer a especialidade, a atividade de vigilante em data posterior ao decreto 2172 de 97, com ou sem uso de arma de fogo, exigindo para tanto qualquer meio de prova até 5/3 de 97. E a partir de então, a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, né? Então, a orientação jurisprudencial, pois mais recente, assentada e vinculada, permite o enquadramento da atividade de vigilante depois de 97, impondo para tal fim a apresentação de um laudo técnico por parte do segurado, cuidando-se de pretensão de conversão de tempo especial em comum. É admissível até o advento da emenda constitucional 103, de 13/11 de 2019, nos termos do 25, inciso 2º daquele diploma. Então, você vê aqui que nós não estamos falando no vento, nós não estamos falando de uma coisa que já estava lá, certinha. Tu vê que ele fala aqui até 13/11 de 2019, né? Ano, então, que tivemos a reforma da Previdência, que veio colocar um trechozinho lá, aí foi um lá, em vez de colocar o que deveria colocar, colocou outra coisa, aí houve o tema 1209 que levou esses anos todos para ser julgado. É uma injustiça muito grande. Aí levou esse tempo todo para ser julgado. Quantos vigilantes já até se aposentaram com a especial? Você já se aposentou com a especial? Deixa aí nos comentários. É bom que você participe, porque nós precisamos de engajamento. Nós não estamos aqui falando bobagem, não. Eu já falei sobre isso. Nós estamos falando do que está acontecendo, de uma categoria, né, que sempre trabalhou, sempre lutou. Quantos vigilantes hoje? Temos aqui o nosso amigo, ele colocou aqui, deixa eu ver aqui, ele colocou aqui, ó, Raimundo Santiago, ele fala do estado da Bahia, ele está dizendo que os juízes já estão dando sentença mesmo sem os embargos, ele está dizendo, né, os juízes já estão lá
dando sentença. Muitos juizados já estão muitos processos estão em fase de sentença, né? Entendeu? Então, tá aqui, ó, eu acho que tá aqui, ó, David Araújo, ele diz que foi assaltado no trabalho, né? Os elementos invadiram o setor de trabalho, quer dizer, ele sofreu, né, um transtorno, né? Ficou doente, né, com aquilo tudo, por causa do que ele passou, né? O risco de vida dele, porque você imagina, você está no local e de repente, né, entra vários elementos ali e você acaba sofrendo, né, o que você não queria, né? Que você não queria. Então, aí ele teve que fazer tratamento psicológico, né? Ele não fala se está aposentado, se está né, mas ele teve que fazer tratamento psicológico, porque ele passou pelo trauma, né? Então, seu David Araújo, um abraço para o senhor, obrigado por ter participado aqui do canal, deixando, né, o seu comentário, né, que nós vamos aqui agradecendo a todos vocês. Se eu não falei o nome de você, o nome aqui de alguém aqui, né, Reginaldo Pereira está desde 2019, meu amigo, olha só, desde 2019, Reginaldo Pereira, um abraço para você. É triste isso, é triste o que nós estamos falando, porque você viu aqui, como eu falei aqui, sobre o decreto 2172/97, o tema 1031, né, que foi julgado. Então você vê, eu vou continuar falando sobre isso aqui, né, porque a lei 90/32 de abril de 95 foi quando passou a ser exigida a prova de nocividade real e positiva, parte da doutrina e a jurisprudência de seu passo entendeu pela estatividade dos anexos ao decreto 53831 de 64, até a edição do decreto 2172 de 5/3 de 1997. Então, eu vou continuar falando sobre isso aqui e gostaria da sua ajuda, da sua participação, porque você vê, né, que muitas pessoas estão participando, deixando aqui seu relato, que aconteceu, outros estão aposentados, outros receberam tutela antecipada, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, recebeu tutela antecipada, né? E outra coisa que eu queria falar, foi julgado o tema, o ADI 6309, aposentadoria especial. Mas vamos lá. Então, o direito seu era no tema, né? Aqui no tema, nós estamos falando de tema 1031, né? E da ADI 6309, que é a aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial, essa aposentadoria especial não incluiu o vigilante em si, mas devido ao local que ele trabalha, ele pode pedir, sim, ao seu advogado para incluir, porque de repente ele trabalhou em um local insalubre, né? Trabalhou numa emergência de um hospital, ele tem lá 10, 15 anos, ele consegue incluir esse tempo. Eu quero minha especial aqui, eu tenho direito aqui nesse... Mas para isso ele tem que pedir à empresa lá, né, para que seja colocado lá no PPP a exposição aonde ele esteve. Porque tem muito vigilante que pega lá o PPP e não olha, né? E tem que olhar lá se está especificando. Pô, eu trabalhei 10 anos, 15 anos dentro de uma emergência de um hospital, coloca lá, porque aí o juiz ele vai olhar e vai falar assim, não, ele trabalhou numa área, eu peço desculpa, né, que o tempo virou, a gente fica, né, o tempo está virando toda hora, a gente aqui pega a chuva e vem fazer o vídeo, porque a gente tem maior carinho, maior prazer de estar junto com vocês aqui, e a gente vendo a injustiça que está acontecendo, parece que nós estamos, né, vivendo agora o tempo, eu falei hoje, né, mais cedo, que parece que nós estamos vivendo lá no tempo lá do passado do Egito, né, vamos dizer do Egito. Você vê, né, eu não sei aí no teu estado
um quilo de batata custando R$ 11, um quilo de cenoura R$ 12. Será que a terra não está produzindo? Está chovendo, não é problema de seca, não é nada. Nós não estamos vivendo lá em Árabe, né? Nós estamos lá naquele lugar seco, né? Que para nascer alguma coisa, aí um absurdo, né? R$ 12 um quilo de batata, eu acho um absurdo. O melhor é a pessoa não comprar, deixa estragar, né? Vão ficar chateados comigo os vendedores, né? Mas deixa estragar, porque aí eles vão ter que abaixar, porque não é possível, meu Deus. Se você é agricultor, me perdoe, mas, pô, tá chegando aqui nos hortifruti, R$ 15, um quilo de batata, R$ 12. Ah, que é isso? Para com isso, gente. Isso é um absurdo. Eu não era nem para trazer isso aqui, mas a gente fica com nó aqui na garganta, né? Parece que nós estamos lá no Egito, né? Lá no tempo passado, né? Onde os reis, né? Os reis viviam lá, falar bastardo, né? Os reis viviam bem, né? Ó, cheio, tudo de ouro, tudo bonito, e o povo ali sofrendo, né? E aí às vezes trazia um processo aí para o rei lá julgar, aí o rei falava assim, não vou julgar isso aqui não, porque você não tem direito, aí mandava para lá. A gente vê isso na Bíblia, né? Contando as histórias, né? A gente vê aí em filmes, né? Como era no passado. Hoje está sendo assim, nós estamos vivendo uma era totalmente diferente. É incrível isso, incrível. Eles compram lá para um preço, quando chega aqui quer superfaturar, dizendo o que nós temos a ver com a guerra lá fora. Nós não temos nada a ver com a guerra lá fora, infelizmente. Eu acho que nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Aí vem ainda, né, um processo que ia garantir, um tema 209 que ia garantir a aposentadoria do vigilante, aí que esperou tantos anos, tantos vigilantes deixando aqui no comentário, eu estou há 5 anos aguardando, 3 anos, 2 anos, e outros, né, já até doente, sem receber nada, porque não pode receber, vai receber. Trabalhador não tem direito, trabalhador não tem direito aqui não, né? A verdade é essa, né? Trabalhador não consegue um auxílio, não consegue nada, né? Então a verdade é essa. Se você ficou até aqui no final, eu agradeço você, porque nós vamos falar, porque nós temos direito de falar, né? A Constituição nos garante o direito de falar, porque nós não estamos aqui ofendendo ninguém, nós estamos reivindicando direitos, cobrando direitos de uma categoria que, infelizmente, está se sentindo injustiçada. Você está se sentindo injustiçado? Deixa nos comentários aí. Se você já participou do vídeo, participa de novo. Deixa aí alguma coisa. Você quer o tema 209, você está insatisfeito, mas fale. Nós vamos estar trazendo aqui. Eu trago um pouco de nomes, aí no outro dia eu trago mais um pouco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para mim mandar um abraço. O Hélito, um abraço para você. Deixa eu ver aqui, tem mais um aqui. Reginaldo Pereira, vamos ver aqui se tem mais alguém aqui. Chegando aqui, mais nome aqui. Antônio Nardoni, Guerreiro, um abraço para você, meu guerreiro. Walter Duarte, Gilberto Pedrosa, vamos lá, Daílson de Oliveira, Walter Santo, José Costa, um abraço para vocês todos. Você que